Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Meu nome é Kelly. Hoje eu vim aqui trazer mais um assunto para a gente tratar, da matemática. Hoje um pouquinho da matemática financeira, juros simples, tá bom? A matemática, ela é muito corriqueira na nossa vida, a gente já sabe disso, né? A gente usa a matemática o tempo todo. E não seria diferente o juros simples, que também é muito corriqueiro na nossa vida, porque a gente, todo dia, todo mês a gente tem conta para pagar, né? E então eu trouxe aqui alguns termos para a gente conhecer, do juros simples, tá? No caso aqui, ó, vamos começar aqui, o capital, né? O que é o capital? Quando a gente fala, foi aplicado um capital, o que é o capital? O capital é o valor que você aplica ou o valor que você pega emprestado, né? No caso, se você tem um dinheiro, vamos, por exemplo, aqui, colocar R$100, né? Eu tenho R$100 e eu quero aplicar esse dinheiro, numa instituição bancária. Então, ali é o valor que eu vou aplicar. Então, é o capital que eu tenho para aplicar. No caso, se eu pego algum valor emprestado, então, o valor que eu pego emprestado, a gente também chama de capital, certo? O juro, a gente já sabe, o juro é o acréscimo. O acréscimo, se eu vou fazer uma compra parcelada, eu vou ter um juro, Muitas vezes a gente tem esse juro, Você compra um determinado produto, ele é R$200 à vista, mas se você for parcelar ele fica por 250, por exemplo. E quando você aplica esse dinheiro na instituição bancária, no caso, o exemplo que eu dei, de aplicar R$100, Então, R$100, quando eu for resgatar esse dinheiro, pode ser que eu tenha, pode ser não, eu vou ter lá um valorzinho a mais, que é o juro, Então, esse juro, ele pode trabalhar a nosso favor também. Não é só contra quando a gente tem, contas a pagar e que essas contas são pagas ou em atraso, ou que você faz um parcelamento numa determinada loja, E ali já, aquela compra final, ela já vem com um juro aplicado, Um juro colocado em cima daquele valor à vista, como a gente geralmente chama. A taxa, representada aqui pela letra I, ele é um percentual. Ele sempre vai vir, em forma de porcentagem. Então, se eu tenho R$100, eu vou aplicar, e aí qual é a taxa que vai me render por mês, esse capital aplicado? Pode ser uma taxa de 2%, uma taxa de 5%. Da mesma forma é o empréstimo. Se eu pego um valor emprestado, quanto é a taxa de juros que eu vou pagar naquele capital, naquele valor que eu estou pegando emprestado, Então, a taxa é o percentual por capital, em cima do capital que eu vou ou investir ou pegar emprestado, ok? O tempo representado pela letra T é a duração, A duração dessa aplicação, a duração dessa compra, a duração do empréstimo que eu vou pegar. Então, se eu faço uma compra e divido ela em 6 vezes, Então, ali é o tempo, que eu vou ter para pagar essa compra parcelada. Se eu faço um empréstimo, eu vou ter também um determinado tempo para pagar esse empréstimo. E quando eu aplico algum valor, eu também posso ter uma data de resgate desse valor. Então, o tempo é a duração. O montante aqui, que é o valor acrescido. O valor acrescido, como assim? É o meu capital, o valor que eu coloquei, no caso, eu estou fazendo uma aplicação numa instituição bancária, se eu quero colocar o meu dinheiro, tipo, na poupança. Coloquei R$100, durante determinado tempo, é uma taxa que vai me render, um acréscimo. Quando eu for resgatar esse valor, ou seja, quando eu for tirar aquele valor depois de 10 meses, lá vai ter o meu montante, que é o capital que eu coloquei, mais o juro, que é o valor acrescido. Num financiamento, da mesma forma, você compra um bem por um valor, depois de determinado tempo, quando você terminar de pagar esse bem, você vai ver o valor que você pagou, o valor final, que ali também chama de montante, que é o valor acrescido, ok? E aqui a gente tem as formulazinhas, ó, do juro, que é bem conhecida, O juro, que é igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo, ok? Então, depois que eu encontro esse juro aqui, eu vou saber quanto foi o montante, quanto foi o valor que foi acrescido, ou nessa aplicação, ou nesse empréstimo, nessa compra, Que é o capital mais o juro, certo? Então, aqui são alguns termozinhos que eles são muito, usados no nosso dia a dia, e alguns a gente nem se liga tanto, em saber como é que é o nome deles. Mas aqui, pra gente resolver, aqui na matemática financeira, a gente precisa desses termos, precisa dessas fórmulas, tá? E entender o que é cada um deles. Então, por isso que eu quis trazer, assim, esse resuminho aqui pra vocês, pra gente entender
né? E depois fazer as questões já sabendo o que é cada um deles, tá? Então, agora eu vou trazer umas questões para a gente poder resolver e aplicar aqui nessas fórmulas, tá bom? Trouxe aqui um exemplo para vocês, né? De uma aplicação. Nesse caso aqui, a pessoa está aplicando R$500, João aplicou R$500 à instituição bancária a uma taxa de juros simples de 1% ao mês. Quanto João terá após um ano nessa instituição, né? Então, se vocês vejam, aqui está o nosso capital, né? Ó, vamos colocar aqui. O capital vai ser R$500, que é o valor que vai ser aplicado, né? A uma taxa de juros, a taxa, ó, é o ISIN, né? Essa taxa, ela tá em 1% ao mês, tá? Vamos abreviar assim. E aí ele quer saber depois de quanto tempo? De um ano, ó. Então, o tempo vai estar em ano, um ano. E ele quer saber o juro que vai ser, né? Quanto que ele vai ter de juro nesse tempo, depois de um ano. Se vocês verem, ó, aqui tá em mês e aqui tá em ano. Essas taxas, elas têm que estar sempre na mesma medida, né? Então, se eu tô aqui com a taxa em mês, eu posso colocar esse tempo também em mês, porque um ano são 12 meses. Então, elas têm sempre que estar iguais, tá? Se aqui tiver em ano e aqui tiver em mês, a gente sempre tem que fazer a conversão aqui melhor adequar para a situação, tá? Nesse caso aqui foi mais simples colocar o ano, né, o tempo em mês, não é isso? E aqui a gente vai ter, ó, nossa formulazinha. Quero saber o juro? O juro vai ser igual a CIT, não é isso? Então, meu juro vai ser igual, ó, capital vai ser 500, vamos tirar os 00, tá? Vezes 1%. Quanto é 1%? Aqui na fórmula a gente não pode colocar em forma de porcentagem. A gente vai pegar esse 1%, o que é 1%? Não é isso? Quanto que é 1 dividido para 100? Então, eu coloco ou na forma de fração, ou na forma de decimal, que isso vai ser 0,01, né? O que for melhor pra gente, tá? Porque se eu tenho duas casas aqui e eu tô dividindo, a minha vírgula, ela tá aqui, né? Então, ela vai andar duas casas. E aí, 1 sobre 100 vai ser igual a 0,01 décimo. Ok? E aí, a gente coloca na fórmula, ó, em forma de decimal ou em forma de fração. Lembrem disso, nunca colocar em forma de porcentagem, tá bom? E o tempo em mês também, 12 meses. E aqui a gente resolve a nossa continha, ó. 500 vezes 0,001. 0,01. Ele já tá aqui, eu vou multiplicar aqui, ó, vezes 500. Vai dar 0, 0, 5, 0 e 0, né? Aqui é uma continha com número decimal. A gente tem, né, também vídeo aqui no canal explicando se você tiver dificuldade em fazer essas contas, tá? Aqui eu tô fazendo da forma bem rapidinha, ó. Já coloco os zeros fora da conta, só pra repetir eles. E aí vou multiplicando. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 5 vezes 0, 0. Quantas casas decimais eu tenho? Tenho duas casas, ó. Duas casas após a vírgula. Então, conta aqui, ó. 1, 2. Então, isso aqui, vou resolver por partes, tá? Isso aqui vai ser igual a 5, tá? Porque esses zeros depois da vírgula não vão influenciar, e esses zeros aqui também não. Então, 0,01 vezes 500 é igual a 5. 5 vezes 12, ó. Agora eu tô pegando 12, tá? E aí, 12 vezes 5, ó. 5 vezes 2, 10, vai 1, 60. O meu juro que eu tive durante um ano foi de 60. Mas essa é a minha resposta final? Não. Ele quer saber quanto que João vai ter após um ano. João aplicou R$500 depois de um ano. Rendeu R$60 para ele, né? Nesses 12 meses. Então, eu vou pegar, ó, os 500 e somar com os 60 para eu saber quanto que rendeu. Rendeu não, quanto foi o meu montante durante um ano, tá? Então, como vocês podem ver, ó, a gente já pegou aquela formulazinha e já aplica ela nas nossas continhas mesmo do dia a dia, como a gente faz, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o montante, que é igual ao capital mais o juro, ó. Capital e o juro. Então, a gente já aplica essa fórmula no nosso dia a dia, né? E aqui é a formulazinha do juro, né? Como vocês podem, dá para resolver bem rapidinho, né? As continhas de juros simples. Porque, como o próprio nome já diz, é uma conta bem simples. Há um único detalhe, esses detalhezinhos aqui, né? Se a taxa tá em mês e o tempo tá em ano, estão em unidades diferentes, a gente tem que colocar as duas iguais, sempre, tá? E quando eu tiver essa taxa, também não posso colocar ela na fórmula, né? Como porcentagem. Ou coloco em forma de fração, ou coloco em forma de decimal, tá bom?
Então, eu vou colocar aqui mais uns exemplos pra gente treinar mais um pouquinho, tá bom? De juros simples. Vamos aqui para mais um exemplo, né? Aqui, ele tá pedindo, já não é mais o juro, né? Ó, que taxa mensal de juros simples, agora ele quer, ó, a taxa. Faz um capital de R$600, render R$75. Então, isso aqui já é o meu juro em 5 meses. Então, vamos colocar aqui, né, os dados que a gente tem. A gente tem o capital, R$600. A gente tem o juro que rendeu, ó, R$75. A gente tem o tempo que tá em meses, 5 meses. E ele quer o quê? A taxa mensal também, né? Então, essa taxa, ela vai ser ao mês, certo? E aí, como é que a gente faz? Vamos aplicar na fórmula, né? Ó, juro igual a CIT. E vamos aqui colocar cada um no seu lugar. O juro é 75. O capital, 600. Vezes a taxa, eu não tenho. A taxa é o que eu quero. E o tempo, 5. Pronto. E aqui a gente vai só fazer as continhas, né? Ó, 600 vezes 5, ó, 6 vezes 5 é 30. E acrescenta os 2 zeros. Vezes o I. Tá? Fazendo bem rapidinho aqui a multiplicação. Aqui o que a gente faz, ó? A gente pode colocar, vamos inverter aqui, que é o normal que a gente faz numa equação, né? Dessa forma, letra para esse lado, número para esse outro. Só para ficar mais fácil a gente entender. Então, aqui o I vai ser igual ao 75 dividido por 3.000, certo? E aqui a gente vai fazer essa divisãozinha bem aqui, ó. Aqui é uma divisão onde o meu dividendo é menor do que o meu divisor, né? A gente tem aula aqui também explicando como é que faz essa continha aqui, né? As continhas básicas. Ó, a gente coloca um 0 aqui e um 0 aqui no quociente. Dá para dividir? Ainda não dá. Então, eu vou colocar um outro 0 aqui e um 0 aqui também. Quantidade de 0 que eu acrescento aqui, eu também tenho que acrescentar aqui, tá? No quociente. Agora, dá para dividir? Dá, né? Ó. Então, aqui vai ficar 2. 2 vezes 3.000 vai dar 6.000. Subtrai isso aqui. Fica 5. Ficou 1.500. 1.500 não dá para dividir por 3.000. Então, acrescento um 0 baixo, 0 aqui, ó. Tá? 15.000 por 3.000 vai dar 5, né? 5 vezes 3.000, ó, é 15.000. Faço aqui a subtração, isso vai dar 0. Pronto, ficou 0,025. Essa vai ser a minha taxa, ó, 0,025. Só que a gente sabe que a taxa aqui, né, quando vem pra gente, tanto nos enunciados como no nosso dia a dia mesmo, quando você vai fazer uma aplicação, ele diz, vai dar uma taxa de 2%, vai ter um juro de 10, 5, é em porcentagem que ele vem. Então, como é que a gente transforma esse decimal em porcentagem? Né? Faço o que, ó? Eu multiplico por 100, né? Por cento. O porcento é multiplicar por 100. Ó, já coloco os 2 zeros fora para ficar mais fácil a minha conta e vou multiplicar aqui o 1, ó, por todos os números. Certo? Quantas casas eu tenho? 1, 2, 3. 3 casas após a vírgula. Também vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 0,025 é a mesma coisa de 2,5%. E essa é a minha taxa, certo? Então, ele queria saber que taxa, né, vai render esse capital de R$75 numa aplicação de 600 em 5 meses. Então, é uma taxa de 2,5% ao mês, certo? Porque ele quer aqui em mês, ele deu tempo aqui em mês também, certo? Então, aqui teve um pouquinho mais de continha, né? Mas é isso, tá bom? Então, são continhas básicas que, se vocês tiverem dúvida nessas continhas, podem acessar o nosso canal. Vou deixar todas as descrições, todos os links na descrição aqui dessas continhas básicas, tá? Com decimal, conta mesmo com divisão, para vocês, né, se quiserem tirar dúvida, tá bom? Então, eu vou trazer aqui mais um exemplozinho pra gente treinar, tá bom? Vamos resolver agora mais esse exemplo aqui, né? Mais essa questão. E essa daqui, ela vai ser um pouquinho mais diferente. Olha só como é que diz o enunciado. Em quanto tempo um capital triplica de valor a taxa de juros simples de 20% ao ano? Vocês estão vendo que ele deu bem, né, poucos dados aqui, mas os dados que ele deu dá pra gente resolver, certo? Ó, aqui ele deu o quê? Ele deu a taxa pra gente, a taxa aqui ao ano, né? O que ele quer saber? Ele quer saber o tempo, não é isso? Em quanto tempo um capital triplica de valor? Aí você vai me perguntar, mas cadê o capital? Ele não deu o valor do capital. Realmente ele não deu o valor do capital. Quando a questão não trazer exatamente o valor desse capital, a gente pode considerar um valor. Qual é o valor melhor que a gente pode considerar? A gente vai considerar esse capital
como 100. Porque fica bem redondinho, fica bem fácil da gente resolver, né? Tá certo? O capital vai ser 100. A taxa de juros tá aqui, 20% ao ano. Não é isso? E aí ele deu um dado muito importante pra gente, que foi o quê? O montante. Onde que ele fala do montante? Ele fala do montante aqui, ó. Quando ele diz que esse valor triplicou, né? Ele quer que esse valor triplique. Então, o meu montante, ele vai ser o quê? 3 vezes o meu capital. Não é isso? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a fórmula do montante, né? Já que ele deu o montante pra gente, como é a fórmula do montante, ó? O montante é igual a capital mais o juro, né? E aí, quanto é esse montante aqui? Né? 3 vezes o meu capital, isso vai ser igual a 3 vezes 100, que vai ser igual a 300, certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar agora na fórmula, vamos aqui substituir, né, os valores. Quem é o montante? 300 igual. Meu capital é 100. E quem é o juro? Ele deu o juro pra gente? Não. Então, a gente vai aplicar aqui, como é a formulazinha do juro, ó. Juro é igual a CIT. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Isso, né? A gente coloca aqui a fórmula do juro. E aí, ó, vamos substituir, né? Ó, 300 vai ser igual a 100 mais... Quem é o capital? É 100 vezes a taxa. A taxa, né, é 20%. A gente vai colocar ela em forma de quê? Em forma de decimal. Então, se eu tenho 20%, isso aqui é igual ao quê, ó? 2,10, 0,2, certo? Então, a taxa vai ser de 0,2 vezes o T. Que o T é o que ele quer, né? Vou colocar aqui, ó. É o tempo, o que ele quer. Certo? E aqui a gente tem o quê? Uma equação, né? A gente tem letra e tem número. E aqui eu tenho uma multiplicação. Então, primeiro, vou resolver essa multiplicação. Vamos repetir aqui. Mais. Quanto é 100 vezes 0,2? Ó, vamos resolver toda essa multiplicação. Já tô aqui com 0,2. Eu vou multiplicar por 100. Coloco os zeros aqui, ó, fora. Só repito. E multiplico aqui, ó. 1 vezes 2, 1 vezes 0, 0. Tem uma vírgula, né? Tem uma casa depois uma vírgula, não. Tem uma casa após a vírgula. Então, isso aqui, ó, vai ficar isso. 20. 0,2 vezes 100 é 20 e vezes o T. Certo? O que a gente faz? Aquela equaçãozinha, né? Que a gente já conhece, ó. Quem tá sem a letra, passa pro outro meio. Então, esse 100, ele tá positivo, ele vai vir pra cá, ó. Junto com 300, ele vem negativo. Então, 300 menos 100 vai dar 200. Igual a 20T, né? 20T. O T vai ser o quê, ó? Isso vai ser a mesma coisa, né? A gente colocar aqui, como a gente geralmente conhece, a letra de um lado, o número para esse lado, né? E aí, o T, ó, vou colocar aqui. Meu T vai ser igual 200 por 20, não é isso? 200, eles estão multiplicando, passa dividindo. Eu corto um zero aqui com um zero aqui. E o meu tempo vai ser 20 dividido por 2, 10. 10 anos. E o que ele pergunta pra gente? Em quanto tempo um capital triplica de valor a uma taxa simples de 20% ao ano? Então, eu vou aplicar R$100, né, que foi aqui o valor que a gente colocou, hipotético, de R$100, porque ele não deu valor. Coloco R$100, depois de 10 anos, a essa taxa de 20%, eu vou ter esse montante aqui de 300, que é o triplo de 100, né? Que é o valor que ele está dizendo que quer que triplique depois de determinado tempo, tá? Então, aqui é uma outra forma também da gente resolver juros simples, quando ele dá informações, poucas informações, mas no caso ele deu uma informação muito importante, que foi o montante, que ele quer que esse montante triplique, que é o meu valor acrescido, né? O capital que eu apliquei, mais o juro, né? Que aqui nem precisou a gente calcular, né, precisamente o juro, porque ele já estava aqui dizendo, o juro já estava implícito, né? Se eu apliquei 100 e depois esse capital vai triplicar, teve um juro aqui de R$200, né? Que aumentou 200 nesse ano. Desculpa aqui. Quase derrubei a câmera. Nesse tempo aqui de 10 anos, certo? Então, essas são as formas da gente resolver. Algumas formas, né? Existem várias formazinhas, né? Que a gente já tem exemplos, tem questão que a gente nem precisa tanto aplicar a fórmula. É tão simples o cálculozinho que a gente já, né, faz no nosso dia a dia muitos cálculos aí até de cabeça, tá? Mas para trazer a fórmula, para mostrar direitinho para vocês, isso aqui é como cai nas provas, como cai em concurso, tá? Aqui é mais ou menos dessa forma, tá?
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí nos comentários, tá? Pode mandar pelo Instagram, manda por e-mail, tá bom? Que a gente resolve, a gente tira dúvida, certo? Então, se tiverem gostado da aula, deixem aí o like, comentem, compartilhem, manda aí para aqueles amigos, manda para alguém da família que tá precisando saber desse assunto de juros, tá? Porque é um assunto muito importante pro nosso dia a dia, pra quando a gente for fazer qualquer tipo de teste aí, né? Durante a nossa vida, tá bom? Então, um beijo, um abraço e até a próxima.